Senhor, nós pedimos, Senhor, pelo dia de hoje, nós agradecemos por estarmos aqui, Senhor. Nós recebemos hoje a Tua palavra através do pastor Célio, Senhor. Que ele possa ser instruído muito mais do que a força humana. Só o Senhor, só o Espírito Santo sabe, Senhor. Que Ele possa revelar no coração de cada uma a necessidade e a Tua vontade, Senhor, que esteja feita e seja falada pelo pastor Célio. Abençoa ele, Senhor. Elimina todo e qualquer ataque do inimigo que esteja querendo enganar, querendo roubar esta palavra, Senhor. Coloca essas pessoas, Senhor, pode até que eles estejam com os olhos fechados, mas com as mentes abertas, com os olhos espirituais abertos, para que eles possam receber essa alimentação, Senhor. Que eles possam receber o pão e a luz. O pão, a luz e a água da vida, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Estou sentindo calor aqui de cima. Glória. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Esse aqui é o nosso Branca é da Ruth? Branca é da Ruth. Não está ouvindo? Chegaram radinhos de tradução, mas eu acho que a maioria entende. A senhora Ana, ¿te quiere un radicito de traducción? ¿No? ¿Está bien? Não precisa? Amém. Compra a ahorita. そう。じゃあ、はい。 Glória a Deus, aleluia. Vou saudar os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria todos os fins de semana nós olharmos para a igreja, embora seja faltando alguns irmãos nossos, nós vemos rostos diferentes. Isso é uma alegria muito grande. Isso significa que aquilo que nós estamos trabalhando, aquilo que nós estamos fazendo é direcionado por Deus. Quando as coisas são direcionadas por Deus, as pessoas que estão designadas por Deus para estar aqui neste lugar, Ele vai começar a trazer. Amém? O que nos compete fazer é continuar fazendo aquilo que Ele está mandando. Amém? Então eu fico muito feliz por ver os novos aqui serem bem-vindos em nome de Jesus, que vocês possam hoje receber uma palavra que venha alimentar a busca que cada um de vocês tem nas suas vidas. Amém? Queridos irmãos, nós estamos, o último louvor falou que pedindo para Deus remover uma pedra para que nós possamos escutar a sua voz. Ele fala que nós precisamos de uma transformação na nossa vida. Irmãos, embora nós sejamos cristãos, tenhamos aceito Jesus já há alguns anos, por exemplo, eu tenho mais de 25 anos de crente, tenho 13, 14 anos de pastorado, tenho 22 anos de ministério, mas mesmo assim, eu olho para a minha vida e eu falo assim, Senhor, eu preciso ser transformado. Porque a vida, enquanto nós estivermos neste plano de vida física, carnal, nós sempre vamos precisar e necessitar das mãos de Deus para tocar na nossa vida, para transformar a nossa vida. Porque existe uma coisa que sempre vai lutar contra a nossa vida espiritual, que é a nossa carne. A nossa carne, diz a palavra de Deus, que ela vai militar contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que nenhum dos dois cumpra a vontade dela. Se a minha carne quer fazer alguma coisa, o Espírito, meu Espírito humano, movido pelo Espírito de Deus que habita em mim, ele vai lutar contra isso para que eu não faça o mal que a minha carne quer fazer. E o lado oposto é quando o Espírito de Deus, através do meu Espírito, quer fazer alguma coisa, a carne vai lutar. Por exemplo, você quer saber quando tem uma luta da tua carne com o teu Espírito? É quando você faz um propósito de orar pela madrugada. Mas eu vou levantar durante uma semana, às 3 da manhã, para mim fazer um período de oração, de busca ao Senhor. No primeiro dia você faz bem, no segundo dia você faz bem, no terceiro dia você vai mais ou menos, no quarto dia teu corpo já não quer. Porque você fez um propósito com Deus. E quando você faz um propósito com Deus, há uma militância da tua própria carne contra essa vontade. Porque a carne ela vai militar contra o Espírito, porque ela sabe que quando você vai fazer a vontade do Espírito de Deus que habita em você, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas que a carne gosta de fazer. Então, nós precisamos da presença do Espírito Santo. É o único que pode transformar a nossa vida, é a presença contínua do Espírito Santo. E nós podemos somente ter essa continuidade, dessa presença do Espírito na minha vida, na vida de cada um de vocês, somente pela presença de Jesus. Se Jesus não está na nossa vida, o Espírito Santo não vai se mover. É como se fosse assim, se eu colocar a água dentro dessa garrafinha, nós sabemos que tem água aqui dentro, amém? Agora, se ela estiver vazia, existe água, mas não dentro dela. Quando nós não temos Jesus, a água do Espírito não está na nossa vida. Embora a palavra de Deus diz em Salmos que a glória de Deus está manifesta sobre a terra. Agora eu pergunto para vocês, quantos de vocês viram a glória de Deus?
Enquanto você não pertence à família de Deus, a glória não se manifesta a você, embora ela esteja manifesta para qualquer um na face do mundo, na terra. Todo aquele que busca o Senhor Jesus, encontra o Senhor Jesus, deixa Ele entrar na sua vida, você vai ver que a glória vai se manifestar naquela vida. Embora ela esteja em todo mundo, mas nem todo mundo vê a glória. Quando Jesus veio, Ele ensinou os discípulos, mas eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. Mas o mundo não vai receber esse Espírito, mas somente vocês que têm a revelação. E quando nós fazemos parte de uma igreja, de um lugar onde se reunimos e falar das coisas de Deus, é o lugar onde Ele vai se revelar a vocês. Então por isso que eu falo que se você está aqui nessa noite é porque Deus tem um propósito eterno na tua vida. Porque o lugar de manifestação do Espírito Santo é o lugar onde Ele é clamado, onde Ele é buscado, onde Ele é adorado. E nós estamos no lugar, embora seja um lugar seja da prefeitura, do bairro, né? Mas no momento em que nós colocamos nossos pés aqui dentro, aí isso se torna a casa de Deus. Aleluia. Então você está hoje na casa de Deus, um lugar de transformação, um lugar onde Deus vai transformar as nossas vidas. Ele vai suprir as nossas necessidades, Ele vai tocar na nossa vida, naquilo que mais nós precisamos, Ele vai suprir, Ele vai entrar na nossa vida para fazer de nós um vaso que vai transbordar da sua glória. Porque o que Ele tem, diz a palavra de Deus, quando um filho pede ao pai um pão, você não vai dar para ele qualquer coisa, você vai dar um pão. E quando nós pedimos a Deus, dá-nos o teu Espírito, Ele vai nos dar o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo, não tem nada na nossa vida que seja impossível. Nada na nossa vida vai ser impossível se nós estamos debaixo da direção, da presença e da manifestação desse Espírito. Existem coisas na nossa vida, limitações na nossa vida física, na nossa vida natural, que somente o Espírito Santo pode fazer você vencer. Eu tinha um problema muito grave. Por exemplo, se tinha na escola, quando eu estava no colégio, se a professora falava, chegava na sala de aula de surpresa e falava assim, hoje vai ter um teste oral, eu tirava 0. Porque eu não conseguia ler na frente de alguém. Se eu percebesse que eu estava lendo e alguém estivesse me olhando, eu, em vez de prestar atenção naquilo que eu estou lendo, eu fico imaginando o que aquela pessoa está vendo em mim. Então eu ficava muito nervoso, então eu não conseguia ler. Agora, você imagine uma pessoa que tinha essa dificuldade, está hoje parado em frente de vocês falando. Se não for a presença de Deus, o Espírito Santo capacitando a nossa vida, queridos, nós não saímos do nosso lugar. A presença do Espírito Santo que Deus nos deixou, que Jesus Cristo nos deixou, é algo muito precioso para nós. Ou seja, é a coisa mais preciosa que nós podemos ter na nossa vida. Independente de família, de marido, de filho ou de esposa, o que é mais precioso para nós é o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não está na nossa vida, não tem casamento que dure o que tem que durar. Se o Espírito Santo não está na nossa vida, nós não conseguimos educar os nossos filhos como deve ser educado. Se o Espírito Santo não está na nossa vida, nós não conseguimos fazer e cumprir o propósito pela qual nós nascemos nesse mundo. Porque cada um de nós, como eu falei na última vez aqui, cada um de nós nasceu nessa terra porque Deus tem um propósito na nossa vida. E eu tenho certeza absoluta que se você está aqui nesta noite, é porque tem um vazio na sua alma que você quer preencher de alguma forma. Tem muitas pessoas que procuram preencher esse vazio nos bares. Ele chega no bar, ele toma, ele vai embora, né, cheio de álcool, alegre, feliz, mas no outro dia a tristeza volta. Porque tudo isso que o mundo pode te oferecer, queridos, nunca vai te dar uma alegria eterna. Porque a necessidade que o homem tem, o homem não vai achar lá fora. A necessidade que o homem tem, o homem não vai suprir estando lá fora. O único que pode suprir a necessidade da tua alma, o vazio que você tem dentro de você, é a presença de Deus. E quando Ele se manifesta, queridos, toda a tristeza vai embora. Aleluia. Quando Ele se manifesta, toda a enfermidade tem que sair da tua vida. Quando Ele se manifesta, as coisas que estão esquecidas na tua vida, os planos, a esperança que você um dia plantou, e tudo aquilo que você planejou na tua vida, você está falando para você mesmo hoje, não tenho mais tempo de fazer isso. Eu já estou com tantos anos de idade, e eu já não tenho tempo de cumprir aquilo que eu planejei para a minha vida. E eu quero dizer para você nesta noite, para Deus não tem tempo. Para Deus não tem limite. Deus, Ele não precisa da
da tua juventude para cumprir os seus desejos. Deus, Ele precisa de um coração puro, de um coração que esteja disposto a fazer aquilo que Ele quer. Amém. Quando nós colocamos o nosso coração disposto diante de Deus, não há barreira que possa impedir o manifestar da sua glória na sua vida. Você vai subir como águia, você vai subir acima de todas as coisas. Se você não sabe, o texto que nós vamos ler em Isaías 40, ele fala disso. Ele fala de um passarinho chamado águia, que ele sobe. É o único passarinho que consegue subir mais alto que todos os outros. E justamente esse passarinho, ele está representando nós. Eu e você somos representados por esse. Que nós conseguimos, com o Espírito Santo de Deus, subir mais alto. Crescer além daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Eu não digo pisar nas pessoas que estão ao nosso redor para subir e crescer. Não. Deus vai colocar nós num lugar de honra na nossa vida. Então é por isso que você está aqui nesta noite. É por isso que você veio aqui nesta noite. Muitas vezes você está pensando na sua vida que você veio aqui porque você, não tem nada para fazer. Não, você veio aqui porque Deus tem um plano na tua vida. Amém. E você chegou aqui hoje para suprir essa necessidade de estar na presença de Deus. Então nesta noite, queridos, nós vamos glorificar a Deus. Vamos exaltar a Deus. Porque todas as coisas que nós fazemos na nossa vida, nós fazemos para glorificar a Deus. E quando isso acontece, queridos, o poder de Deus desce sobre a nossa vida. Glória. Amém? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 40, versículo 23, 28 em diante. Isaías capítulo 40. Bem? Todos acharam? Isaías 40, 28. Isaías, no capítulo 40, versículo 28. Bem finalzinho do capítulo, bem? Todos acharam? Dizem glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então o texto diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. 31. Mas aquele que espera no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Glória a Pai, Deus. em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos, te exaltamos, te damos a ti toda a honra e toda a glória e toda a graça, Deus, pela tua presença sobre as nossas vidas, Pai. Que essa palavra, Deus, nessa noite seja plantada nos corações, ó Deus, e que cada palavra daqui ministrada, Deus, possa frutificar, Deus, ao seu tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreendemos toda ação do inimigo, Deus, contra essa ministração e contra esse trabalho, Pai. Declaramos que a tua graça, a tua glória seja manifesta sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui ele está falando que ele vai revigorar as nossas forças. No capítulo 31, no versículo 31 diz assim: aquele que espera no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aquele que espera no Senhor. Qual é a dificuldade que o ser humano tem? Se eu perguntar para minha esposa, assim, eu não consigo esperar. Quantos de vocês são assim? Quantos de vocês, levanta a mão, eu quero fazer uma pesquisa geral aqui. Quantos de vocês não conseguem esperar as coisas? Tá vendo? Boa parte das pessoas. É uma coisa do ser humano, irmãos. Muitas vezes eu fico também, tem coisas que eu sou muito paciente. Eu sou assim, eu sou paciente, mas não toque naquilo que é de Deus, no ministério de Deus, que aí o negócio fica feio.
Mas tem coisas dentro da fábrica, por exemplo, eu sei que tinha que fazer daquele jeito, né? E a outra pessoa vem e faz do outro jeito, eu sei que esse jeito vai demorar mais, então eu fico impaciente. Né? Mas Deus tem tratado muito comigo isso. Embora eu tenha uma paciência, como diz o mundo, uma paciência de santo, tranquilo, mas chega um momento em que até a pessoa que é assim, ela perde a paciência por não esperar. E muitas vezes, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, não é um segredo, mas eu vou revelar para você que talvez você não tenha percebido. Aquele que não consegue esperar, muitas vezes perde bênçãos de Deus por não esperar. Você quer ver um exemplo muito claro e muito conhecido da palavra de Deus? Por exemplo, Abraão, ele não tinha filhos. Ele tinha 75 anos quando Deus prometeu Isaac. Uma pessoa de 75 anos, já com uma esposa com a mesma idade, é evidente que na lógica humana é difícil gerar um filho. Embora tenha uma senhora indiana que teve, acho que uns 2, 3 anos atrás, ela gerou. Né? Ela estava com 75, mais até, se não me engano, não lembro. Mas isso na lógica humana, isso é impossível. Mas quando Deus promete uma coisa, Ele é fiel para... Então, é isso que eu falo para vocês. Se você tem uma esperança, se você tem um plano que você, e esse sonho de você ainda não foi concretizou, e você deixou ele amortecer no teu coração, eu quero que o Senhor reaviva isso no teu coração. Porque independente da idade que nós temos, o nosso Deus é poderoso para cumprir todas as coisas. E se nós temos alguma coisa para cumprir na nossa vida, que nós almejamos muito com a nossa alma, vamos esperar em Deus, vamos buscar em Deus, vamos buscar que Deus comece a trabalhar na nossa vida, que Deus comece a abrir as portas para que isso se cumpra. Eu quero te revelar outra coisa importante. Você sabe por que aquilo que você quer não se cumpriu na tua vida ainda? É porque você não deixou Deus operar. Verdade. Deus está esperando o momento exato em que você deixe Deus operar para que a glória seja dele. Abraão, ele tinha 75 anos quando o anjo do Senhor desceu e falou com ele, falou, farei de ti uma grande nação, promete-lhe um filho. Mas esse filho, encurtando a história, esse filho não vinha. Foram 25 anos, ele tinha 75 quando Deus prometeu, amém? Então, fazia 25 anos que ele estava esperando essa promessa. Ele estava com quantos anos já? Ele estava com 100 anos. Então Sara está por aí. Agora você imagina a tua lógica humana, você ver uma mulher de 100 anos, um casal de 100 anos, tendo o seu primeiro filho. É engraçado, né? Você só imaginar uma cena dessa, mas o que você não sabe é que tanto Abraão como Sara, eles foram rejuvenescidos. Olha. Eles foram rejuvenescidos. Pastor, por que você fala isso? Eu li a Bíblia, Gênesis, muitas e muitas vezes, e eu não sei se isso é verdade, porque eu não vi escrito na Bíblia. Aí quando você lê, você começa a compreender os textos da palavra de Deus, o que acontece? Você vai ter uma parte que ele vai ter, a Sara já tinha tido Isaac, e eles chegaram num lugar onde o rei, Abraão ele temeu que o rei matasse ele por causa da sua mulher. Ele fala, imagine uma coisa, como é que um rei ia matar alguém por causa da esposa dele, se a mulher tinha 100 anos de idade? Você imaginou a beleza dessa mulher? Com 100 anos de idade. Em algum momento da história, Abraão foi rejuvenescido. E Sara também. Para que chegar um homem de 100 anos de idade, batalhar contra os reis e vencer vitórias em guerra, não era de metralhadora, não, era na espada mesmo. Um homem de 100 anos lutando batalha. Se não fosse pela força de Deus sobre a sua vida, se não fosse pela manifestação do Espírito Santo sobre ele, se não fosse a promessa que Deus tinha sobre ele, e a promessa que Deus promete, só pode se cumprir em quem confia em Deus. Verdade. Não adianta Deus prometer algo para você receber a promessa de Deus, mas você não confiar naquele que prometeu a promessa para você. Mas chega um momento em que Abraão, ele também dá uma cambaleada, ou seja, ele anda meio desviado de vez em quando. Como ela via que não estava gerando filho, ele falou assim, então faz o seguinte, Abraão, você
eu vou ceder a minha escrava para você, então aquele que ela gerar vai ser o nosso filho. Né? Então, Sara cedeu a Agar para que, então, através dela, tivesse gerado filhos, e esse filho fosse o herdeiro da promessa de Deus. E Abraão aceitou. E nasce Ismael. Agora, o que eu quero dizer para vocês, Deus rejeita Ismael, porque não era o filho da promessa. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus prometeu na nossa vida, é porque nós não esperamos que a promessa que Deus prometeu para nós se cumpra. E nós queremos dar o jeitinho brasileiro para chegar até aquele lugar onde Deus prometeu. Só que se Deus não faz do jeito que Ele prometeu, a promessa não é válida. Embora Deus, pela sua misericórdia, abençoou Ismael, prometeu a Abraão que ele seria uma grande nação, ia prosperar, ia crescer, e dele saíam muitas nações, e assim se fez, mas não foi aquele que recebeu a promessa da bênção de Deus. Então, se nós queremos requerer de Deus a bênção de Deus, nós temos que confiar e esperar. Porque quando nós tentamos ajudar Deus, nós não estamos ajudando Deus, nós estamos atrapalhando Deus para que a promessa de Deus não se cumpra na nossa vida. Enquanto nós estamos trabalhando em prol daquilo que Deus prometeu, Deus está de braços cruzados. E quando nós estamos de braços cruzados, esperando em Deus, Deus começa a agir e as coisas começam a andar. Muitas vezes nós não entendemos por que pessoas, dentro da igreja, mesmo em pandemia, em problema financeiro mundial, tem pessoas que estão prosperando. Porque a vida do crente, quando está confiando em Deus, fincado em Deus, é independente de qualquer coisa que aconteça no mundo circular. Amém. Independente. A maior prova disso é uma mulher que entrou para as Sagradas Escrituras. Eu nem ia falar dela, mas o Espírito Santo me levou a falar dela. Uma mulher chamada Raabe. Quem lembra da Raabe aí? Quem que era ela? Mas quem era ela? Qual era a profissão dela? Prostituta. E como uma mulher, intitulada pela própria palavra de Deus, escrita nos manuscritos sagrados, como prostituta, ela entra na linhagem de um homem chamado Jesus. Como? E quando as pessoas confiam e acreditam naquilo que está ouvindo, e ela crê que aquilo realmente é verdade, quando aconteceu toda aquela história da invasão, a primeira coisa que ela fez é: eu vou reunir com a minha família, porque ali eu vou estar salvo. E era tudo o que os espias de Josué falaram assim: o negócio, no dia que nós entrarmos aqui, você vai colocar assim, 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 vai amarrar vamos dizer assim, um lençol vermelho escarlate na tua janela, vai ser a marca para que todas as coisas que acontecerem aqui não vai atingir a tua vida. E foi isso que aconteceu, queridos. Porque ela confiou na promessa de alguém. E Deus prometeu livrá-la. E ela acreditou naquilo. E ela então entrou na sua casa no dia que foram invadir, da invasão. E toda a família e todas as pessoas que estavam dentro daquela casa foram salvas. Aleluia. Por causa de um pano vermelho. Sabe o que é o pano vermelho na janela da sua casa, ou na porta? Eu não lembro onde foi que ela amarrou. Era na janela, né? Sabe o que significa aquele ali? O sangue. Era como se fosse ela tivesse feito um sacrifício e ela tivesse marcado a sua casa com sangue. E aquele sangue é para nossas vidas, trazendo para o nosso entendimento hoje, nós vemos de uma maneira geral, tudo o que a Bíblia nos explica, era o sangue, significava o sangue de Cristo sobre a sua vida. Ela cria, então, um sacrifício que aconteceria muitos anos depois. E ela foi salva por isso. Ela creu naquele que prometeu que traria para ela a salvação. Aleluia. Verdade. Quando nós não confiamos naquilo que nós ouvimos, por mais que você seja velho de igreja, e todas as vezes Deus está falando para você: confia em Deus, espere em Deus, Deus vai fazer você crescer, Deus vai fazer isso na tua vida. Mas se na tua vida não tiver um trabalhar espiritual para que você possa
fazer com que Deus trabalhe, dando espaço para que Deus trabalhe na tua vida, para que aquilo que Deus prometeu possa realmente ser realizado na tua vida, não vai ter a realização de Deus. Porque Deus, ele não trabalha no pensamento humano, na direção humana, no entendimento humano. Para entender Deus, a razão humana não funciona. Porque a razão, ela não produz milagres. Amém? Se você quer colocar razão em todas as coisas, não. Se aconteceu isso, tem que ter uma razão lógica para que isso aconteça. No mundo espiritual, na vida do crente, isso não funciona. Porque tudo é anormal. Tudo é diferente. Por isso que lá fora as pessoas olham para os crentes como nós e falam assim, esses caras são loucos. Aleluia. Eu não entendo como esses caras vêm toda semana para esse lugar. Ouvir um homem falar durante 40 minutos. Mas o que eles não entendem é que aquela pessoa que está falando, ele está transmitindo uma palavra que gera em você uma confiança num Deus Todo-Poderoso, que é Criador de todas as coisas, que faz todas as coisas, realiza todas as coisas, que me cura, que me levanta o paralítico, dá visão aos cegos, dá mente aberta àqueles que estão procurando a Ele. É esse Deus que vai fazer as coisas. Aleluia. E é porque nós confiamos que Ele possa fazer essas coisas, é que Ele vai fazer essas coisas. Por isso que Tiago falou que aquela pessoa que é inconstante na fé, jamais poderá alcançar alguma coisa. Se eu sou inconstante, é aquela pessoa que um dia crê e um dia não crê. Um dia ele vem para a igreja com toda a fé do mundo, no outro sábado ele já não vem porque ele já não está se sentindo bem. A fé é independente daquilo que você sente no teu corpo físico. Se você tem fé, está cansado, muitas vezes você vem para a igreja do mesmo jeito. Às vezes você chega ali com o meu irmão Jorge, ele chega muitas vezes, sai do trabalho, vem correndo, chega aqui rapidinho, passou louvando, faz mal, pega a pregação. Amém, irmão? Mas ele vem. Aleluia. E tenho certeza que o cansaço que ele teve durante o trabalho, durante todo o dia, ele pensando, olhando no relógio, não vai dar tempo de chegar, mas eu vou assim mesmo. Chega lá, ele chega aqui, Deus renova as suas forças. Porque ele trabalhou o dia inteiro. Saiu correndo da fábrica, nem tomou banho, ele veio com o uniforme da fábrica mesmo. Mas ele chega aqui, Deus restaura as suas forças. Foi o que nós lemos hoje na palavra. E ele tem certeza que quando ele sai daqui, ele sai renovado. Por quê? Porque ele confiou em alguém que pode fazer isso na sua vida. E tem muitas pessoas que quando trabalha sábado, falam assim, não vou para a igreja porque hoje eu trabalho sábado, por mais que dê tempo. Porque eles falam assim, eu trabalho sábado, então eu não vou para a igreja porque eu vou estar cansado. Aí como é que nós podemos requerer de Deus aquilo que Ele promete para nossas vidas, se não há um esforço da nossa parte? Por exemplo, eu não gosto de tomar como exemplo. Eu estou agora fazendo o discipulado. Eu tenho trabalho todos os dias até as 5 da tarde. Chego em casa, tomo banho, janto e tenho mais um baile até as 10 da noite. Aí isso me perguntou assim, em que hora que o pastor escreve isso? Em que hora que ele prepara a mensagem? Em que hora? Queridos, quando você está no Espírito, você está trabalhando e o Espírito está te conversando. Você está trabalhando e o Espírito Santo assim, é isso, é aquilo. Daí você fica pensando, olha que o quê? Para não esquecer. Daí você volta a ficar meditando naquilo, e medita naquilo, daqui a pouco o Espírito Santo vai assim, abre uma porta muito espiritual, você entra ali, você fica meditando, e tudo começa a vir na tua mente, no teu coração, e você vem recebendo. Aí você vai lá na hora do almoço, vai, risca uma coisa na esquina, coloca outra coisa lá e tal, e assim vai. Aí quando você tem um tempinho, você chega em casa, pega o iPad, o telefone, porque o meu iPad está conectado com o iPhone. Tudo que eu faço no iPhone sai está na nota do iPad. Aí eu anoto rapidinho, tá, e o negócio vai crescendo, o negócio vai aparecendo, e as coisas vão dando. A questão não é você pensar que vive uma vida de crente quando está na igreja. Você tem que viver uma vida de crente mesmo fora da igreja, principalmente fora da igreja. Verdade. Viver uma vida de crente quando nós estamos reunidos na igreja, maravilha. Mas sabe quando é testada a tua fé? Sabe? De quando você está sozinho. É quando você está sozinho que o inimigo fala assim, agora eu pego ele. É quando você está sozinho que o inimigo começa a lançar os dardos sujos na tua mente. É quando você está sozinho que a tentação aparece. É quando você está sozinho que a tua fé está sendo provada.
sozinho no modo de dizer, fisicamente falando, mas que você tem 3 pessoas te olhando, tem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão sempre olhando vocês. E quando você dá uma brecha para eles falarem contigo, ele vai falar com você. Quando você dá uma brecha para que o Espírito Santo comece a manifestar sobre a tua vida, ele vai manifestar sobre você. Pastor, eu nunca senti a presença do Espírito. Aprenda uma coisa, espere. Josué, quando ele perdeu uma batalha e morreu quase 30 mil soldados deles, de uma cidadezinha que era insignificante. Insignificante, mas existia, vamos dizer, uma acomodação de Josué. Ele falou assim, não, vamos, só 30 mil, nós vencemos a cidade. Foram lá e perderam a guerra. Josué foi diante de Deus. E a oração de Josué, eu não lembro agora qual era a oração dele, mas se você ler o texto da palavra de Deus, não dá nem 1 minuto e meio a oração de Josué. Exagerando 2 minutos, ele ajoelhou 2 minutos, orou, falou ao Pai, mas esperou da manhã até o entardecer, em silêncio, ouvir a resposta de Deus. Ele esperou. Então, o que eu quero frisar para os irmãos hoje, espere em Deus se Deus prometeu algo para a tua vida. Se você quer ver algo realizado na tua vida, com grande proeza, glorificando a Deus, espere em Deus. Não faça nada se o Espírito Santo não guiar você. Não mexa uma palha se você não for direcionado pelo Espírito Santo. Muitas coisas nós perdemos de Deus, muitas coisas nós deixamos passar na nossa vida, porque nós não esperamos Deus trabalhar. Porque nós não confiamos plenamente em Deus. Você quer ver como muitas vezes nós, como seres humanos, somos tão falhos diante de Deus? E quando nós estamos bem de saúde, nós confiamos plenamente em Deus. Mas quando alguma coisa abate a nossa vida na questão da nossa saúde, nós começamos a duvidar do Deus que nós servimos. É independente de título ou grau dentro da igreja. Embora você seja pastor, presbítero, diácono, obreiro, qualquer um. Quando alguma coisa acontece na tua saúde, você vai trabalhar. E é aí que nós temos que confiar em Deus. Querido, como é que nós queremos crescer na fé se nós não vencemos batalha? Ninguém cresce na fé sem batalha. Você entendeu o que eu falei? Ninguém cresce na fé se não tiver batalha. Você fala para Deus, Deus, eu quero ser vitorioso. Para ter vitória, precisamos ter guerra. Aí você fala assim, Pai, eu quero que derrame sobre mim, Pai, o dom do amor. Só que para o amor fluir na minha vida, eu vou ter que ser provado na linha do amor. Deus vai provar este amor na tua vida. E vai colocar pessoas que você vai ter que amar na marra. Você vai ter que aprender a amar essas pessoas. São pessoas que você não suporta. Sabe aquele ditado que diz no Brasil? Meu santo não bateu com dela? E Deus vai colocar essa pessoa do teu lado para você aprender a amar. E quando você aprende a amar, você vai ver que aquela pessoa não é tão assim como você pensava. Porque você aprende a amar aquela pessoa. Então tudo isso, irmãos, leva a nossa vida, a crescer cada dia mais e mais diante de Deus. E todas as coisas que nós fazemos na nossa vida, nós vamos ter que glorificar a Deus, exaltar a Deus, eliminando as nossas crenças, o nosso querer, as nossas vontades. Nós temos que eliminar da nossa vida uma palavra chamada dúvida. E todas as coisas que nós temos na nossa vida, nós duvidamos. E a palavra de Deus diz que aquele que duvida jamais consegue algo de Deus. Nós temos que crer fielmente, piamente nas mãos do Senhor. Nós temos que crer que Ele vai agir. Embora todas as coisas que estão ao nosso redor estão lutando contra nós, nós temos que confiar que Ele vai agir. Verdade. Que Ele vai entrar com providência. Muitas vezes nós olhamos para a história de Lázaro, ali já sepultado há 4 dias, falando assim, até mesmo suas irmãs falaram, Senhor, já é tarde. Já chegou tarde demais. Agora eu pergunto para vocês, quem sabe, com certeza, nas nossas vidas, o que é tarde ou cedo? Somente Deus.
Não, é tarde, pastor, para a minha vida. Eu já tenho quase 60 anos, 50 anos. E o Senhor está te chamando para o ministério. Né, pastor? Amém. É, o pastor Luiz ali. Não. Desde que conheci o pastor Luiz, o Espírito Santo falou assim, ele vai ser ministro. O pastor Luiz, o Luiz Francisco, o pastor que foi no Brasil, falava a mesma coisa. E um certo dia Deus chama ele, dá uma convicção, chama ele para o ministério, né? E mesmo assim, quando se fala assim, pastor Luiz, tudo bem? A palavra pastor para ele pesava muito. Acho que até hoje, ele quando escuta, ele, né? Porque o título, irmãos, ele vem de acordo com a confiança que ele tem, com o chamado que Deus tem na vida daquela pessoa. Nem todos serão pastores, nem todos serão ministros de louvor, nem todos serão diáconos e presbíteros, mas cada um de vocês tem um propósito de Deus. Aleluia. Amém, Senhor. O que acontece é que nós temos que confiar em Deus. Amém. Irmãos, aprenda a confiar em Deus e esperar em Deus. Você vai ver que umas coisas de vocês, as coisas que você tem que resolver já. Espera. Às vezes nós queremos resolver coisas que nós não podemos resolver. E quando eu vou dar um conselho para vocês, e uma palavra profética melhor, conselho não se dá. Né? Se fosse bom, nós vendíamos. Eu quero te dar uma palavra profética nessa noite. O que é isso, pastor? Uma palavra que você vai guardar no teu coração e quando você tiver a necessidade de usar, você usa. Você vai assim, foi promessa de Deus. Quando acontecer alguma coisa que você não pode resolver, não tente resolver. Tentou resolver daqui, dali, deu errado. Vai para o teu quarto. Ora a Deus. Entrega nas mãos de Deus. E não faz mais nada. Não faz mais nada. Porque quando você move alguma coisa para fazer, Deus vem e tira a mão dele. Deixa Deus agir. Ah, mas não tem jeito, você olha por todas as formas, todas as portas, todos os lados, que você fala naquele problema, aquela dificuldade que você está vivendo, e você não vê solução. Não tem solução para isso. Aí nós temos que ler. Nós cremos no Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível, irmãos. Ele esperou você chegar naquele lugar da impossibilidade humana para mostrar para você que Ele é possível. Nas mãos dele, tudo é possível. Amém? Vamos colocar de pé. Você quer receber uma palavra nessa noite? Eu tenho certeza que cada um de vocês, Deus falou em algum lugar específico dessa mensagem, Deus falou com o teu coração. Amém? Se você tem alguma coisa que você está tentando solucionar na tua vida, eu quero que você entregue nas mãos de Deus. Porque daqui a alguns dias, a alguns meses, a algumas semanas, nós vamos ter resposta de Deus na sua vida. E você vai testemunhar nesse lugar, diante desta mesma igreja, destas mesmas pessoas, aquilo que Deus fez através dessa palavra. Não foi porque o pastor Sérgio pregou, mas sim porque o Espírito Santo revelou. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu quero colocar, Senhor amado, em especial, Senhor amado, cada coração, cada alma, cada espírito que está aqui presente nesta noite. A cada um deles, ó Deus, o Senhor conhece o ser e o porquê de cada coisa. Cada problema, cada dificuldade que cada um deles está vivendo agora, Pai. Eu quero colocar nas Tuas mãos, ó Deus. Quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor entre nessas vidas, ó Deus, e comece, Senhor amado, a colocar nelas, ó Deus, uma confiança sobrenatural, Pai. Que elas venham aprender a esperar em Ti, ó Deus. Que elas entreguem, Senhor amado, as suas dificuldades, os seus problemas nas mãos de Deus agora. E que esses problemas sejam solucionados de acordo com a Tua vontade, Pai. E que elas venham, Senhor amado, a este lugar, um dia testificar, ó Deus, que o Senhor agiu nas suas vidas, ó Pai. Porque eu creio num Deus que está presente. Eu creio num Deus que é suficiente para as nossas vidas. Eu creio num Deus que é um Deus provedor. Eu creio num Deus, ó Deus, ó Pai, que está manifesto sobre as nossas vidas. Eu creio num Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz, ó Deus, e através dessa morte nos dá esperança, nos dá vida, nos resgatar do inferno, nos colocar no céu. Pai amado, nesse Deus é que eu creio. Por isso, nesta noite eu profetizo sobre a Tua igreja, ó Pai. Que a Tua igreja seja abençoada. Que a Tua igreja, Deus, nessa noite, Senhor amado, seja daqui ministrada no seu coração. Que o Espírito Santo ache coração aberto nesta noite, mente transformada, Deus, pelo poder da Tua palavra, Deus, nessa noite. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do Seu nome e da Sua presença nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.